Eu tenho uma palavra aqui de Deus para a gente. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Crônicas, capítulo 26. Pessoal que está com a gente online, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Diego Osni. Seja bem-vindo ao culto do avivamento, Congresso para o Sucesso. Fique com a gente aí que Deus tem uma palavra. Já já a gente vai ter oração e Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. 2 Crônicas, capítulo 26. Queria pedir à igreja agora, com todo amor e carinho, que a igreja não conversasse, tá bom? Evite celular, a não ser que seja para você ler a Bíblia, ok? Evite ir no banheiro, beber água, tá chovendo, entendeu? A não ser que seja uma emergência, a gente sabe que existem as exceções. Pastor, tem que tomar remédio tal hora, não tem problema. Precisou de qualquer coisa, só os obreiros estão aí. Mas vamos ter reverência. Quem está com criança, segure a criança aí. Se ela chorar muito, você dá uma voltinha ali fora. Tá bom? Para a glória de Deus Pai. Amém? 2 Crônicas 26, todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, escola dominical. Glória a Deus. Hoje é o nosso culto, Congresso para o Sucesso. E como eu sempre falo para vocês, nós temos aqui, o pastor te ensina. É um culto mais voltado para a vida financeira, tá bom, gente? Então o pastor vai tratar mais dessa sua área, vida financeira. Mas a palavra, ela fala em qualquer área da sua vida, tá bom? Mas Deus me deu essa direção de fazer esse congresso para o sucesso, ensinando as pessoas a prosperar. Porque tem muitas pessoas na igreja, gente, que ela tem aquela, lembra daquela pregação? Mentalidade de quê? De escravo, fechada. A pessoa, ela acaba criando um preconceito contra o dinheiro. E o dinheiro é bênção, diga-se comigo, o dinheiro é bênção. É como eu falo para a pastora, Yasmin, tendo Jesus, estando salvo, né? É claro que tem outros princípios, família, saúde, mas tendo Jesus e dinheiro, fechou a conta, sim ou não, gente? Porque o dinheiro é bíblico, é a vontade de Deus prosperar você, ok? Então, o dinheiro, pastor, mas se eu ganhar dinheiro eu vou me perder, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Você já está perdido. Porque se o dinheiro fosse problema, se o dinheiro trouxesse salvação, né, ou perdição, a maioria da sociedade, gente, do mundo, é salva ou perdida? Vamos lá, estuda com o pastor, vamos pensar. A maioria do mundo é salvo ou perdido? E a maioria é rico ou não tem dinheiro? Para não falar outra palavra. Então, o problema não é? O problema não é o dinheiro. Porque se o problema fosse dinheiro, já que a maioria é classe baixa, falando educadamente, então era para todo mundo estar salvo, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas a maioria não está. Então o problema não é o dinheiro, gente. O problema é como você lidar com o dinheiro. O problema é a sua mentalidade acerca do dinheiro. Então esse congresso que Deus me deu aqui, às quartas-feiras, para empresários, para pessoas que querem prosperar, vencer, alavancar, romper na vida financeira, é para justamente tirar essas dúvidas, que hoje o avanço da internet, ele é bom e ao mesmo tempo também é ruim, porque na internet está todo mundo falando de tudo, sim ou não, gente? E aí você não sabe para quem você vai. E aí, quem eu ouço? E a gente vai falar sobre isso também hoje. Então vamos lá. 2 Crônicas. Pode fechar a porta aí, gente. Pode encostar aí. Isso. Glória a Deus. 2 Crônicas 26, acharam? Hoje eu quero falar aqui 4 passos para prosperar. Repete comigo. 4 passos para prosperar, tá? Prosperar o quê? Enriquecer, ter uma vida abundante, tá? Se você tem preconceito contra a riqueza, procura a tua igreja, que aqui o pastor vai colocar riqueza na sua mente. Amém? Ai, pastor, não fala isso não. Então você quer o quê? Então todo mundo vai para a pobreza, pessoal.
Vocês querem isso? Fala, pastor, da pobreza eu já vim. Preciso conhecer o outro lado agora. Estão comigo? Diga amém. Então vamos parar de ser cabeçudo, tá? Então vamos lá, 4 passos para prosperar. Vamos ler aí, versículo de número 1. Diz assim, ó. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias seu pai. E este edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar. Aumenta um pouquinho para mim o microfone. E reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Versículo 4 agora. Aí, tá bom. Versículo 4. E fez o que era reto aos olhos do... conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus fez ele empobrecer. Deus fez ele o quê? Quem faz Uzias prosperar? Opa! Veja que a Bíblia diz que não é nem ele que se faz prosperar. Porque também a gente tem gente que diz assim, eu prosperei porque eu sou muito sábio. Eu prosperei porque eu estudei muito. Não. Eu prosperei, pastor, porque eu tenho uma visão empresarial que eu vou contar para o senhor. Modestamente falando, não. Veja que Deus fez Uzias prosperar. Essa palavra prosperar aqui é enriquecer. Essa palavra prosperar significa fez Uzias dar certo, fez Uzias florescer, fez Uzias crescer. E qual de nós aqui quer crescer? Levante a mão. Todos nós, sim ou não? Então vamos lá agora, versículo 4. Versículo 4, e agora vamos estudando por parte. Eu falei 4 princípios, né? E fez o que era reto aos olhos de quem? Aos olhos do Senhor. Presta atenção aqui, Uzias foi um jovem que ele herdou o reinado do seu pai Amazias. Ele era presidente, ok? O presidente, ele foi levantado a presidente, rei. E naquele tempo o reinado era dinastia, passava de pai para filho. Uzias assume o reinado. E Uzias pratica alguns princípios que Deus deixou na Bíblia para nos ensinar também. Claro que o chamado de Uzias era presidente. Cada um vai prosperar naquilo que Deus te chamou. Ok? Você vai reinar, chamado de governo, chamado de liderança, chamado para ser cabeça. Cada um vai prosperar naquilo que o Senhor chamou. Eu tentei ser sargento, ok? Eu queria ser professor de educação física. Depois eu queria ser advogado. Depois eu tive a oportunidade para ser vendedor de apartamentos milionários ali na Barra da Tijuca. Iam tirar meu Cresce, porque via que eu era muito bom com a comunicação. Mas Deus me quis aonde, gente? Então eu vou prosperar aonde? O pastor vai prosperar do altar. E não tem nada de mal nisso, ok? Se você também tem esse preconceito, tire esse preconceito. Porque cada um vai prosperar naquilo que Deus chamou. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, quem vive do altar, come do altar. É claro que é de forma lícita e honesta. Mas todo o trabalho, tanto o pastor, quanto o advogado, quanto o juiz, quanto o empreendedor, o empresário, todos nós não podemos fazer maracutaia, gente. Todos nós temos que prosperar diante de forma lícita, ok? Então vamos lá, primeiro passo, versículo 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ó, primeiro passo para você prosperar, faça o que é reto. O que é isso, pastor? Agora, faça o que é reto, a palavra reto é, faça o que é certo. Como é que você quer prosperar? Dando volta nos outros? Devendo às pessoas? Há quem compra e quem não quer, gente? E não paga. E às vezes não dá nem uma satisfação. E mal a pessoa sabe que ela fazendo isso, ela está trazendo maldição financeira para a vida dela.
Outra coisa, ele executou o que era correto aos olhos do... Sabe o que eu aprendo aqui? Uzias não se preocupou com o que as pessoas iriam falar dele. Sabe por que tem muita gente que não prospera? Porque você está mais preocupado com a opinião dos outros do que com a de Deus. Às vezes você faz o que é certo aos olhos do patrão, mas não faz o que é certo aos olhos de Deus. Veja que Uzias, versículo 4, vamos ler de novo, ó. E fez o que era reto aos olhos do... Foi do pastor? Do patrão? Não, do Senhor. Quem estava de olho em Uzias, reinando, governando o povo, liderando o povo, eram os olhos de quem? E Uzias se preocupou em fazer o que é justo, o que é certo, aos olhos de Deus, irmão. Você quer prosperar? Para com mentira. Não faça isso, não entre na maioria, não engane, você empreendedor, não engane ninguém. Pastor, porque para fazer a venda eu tenho que contar uma mentirinha. Não tem que contar uma mentirinha, irmão, não faça isso. Não traga demônio para os seus negócios. Não, pastor, porque para mim ganhar dinheiro eu tenho que colocar um gato. Não, pastor, que para mim ganhar um dinheiro eu tenho que ter umas conexões, que eu tenho que dar um dinheirinho, e para esse... Não faça isso, meu irmão. É igual o pastor, eu não preciso agradar vocês para vocês ficarem na minha igreja não, irmão. Se você não quiser, pode ir embora. Mas eu não vou ferir a palavra de Deus. Eu não vou colocar aqui a sua visão. Pastor, eu acho, porque todo mundo eu acho. Não, você não acha nada. Você tem que orar. Você tem que entender que cada igreja tem a sua o quê? Visão. Tem igrejas que trabalham com preto, tem igrejas que trabalham com jogo de fumaça, tem igrejas que estão trabalhando com festa junina, cada um tem a sua visão. A igreja do avivamento tem a visão dela. Quem está chegando, quem quer caminhar comigo, quem quer entrar no barco, tem que seguir o que, gente? O que, gente? A visão do avivamento. Não adianta você querer vir de outra igreja, pastor, eu acho que o senhor tinha que colocar isso aqui. Não, fica naquela igreja lá, meu irmão. Não vem me perturbar aqui, não. Se aquela outra igreja é boa, você fica lá. Não vem para cá, não sai daquela outra igreja querendo implantar aqui a visão que Deus deu para o outro pastor. Estão comigo? Diga amém. Então o que eu quero dizer para você? Faça o que é certo. Diga amém. Você trabalha de Uber? Faça o que é certo. Você é manicure? Faça o que é certo. Você é empreendedor? Faça o que é justo, faça o que é certo. Lembrando que os olhos do Senhor estão sobre você. Pastor, o senhor administra os dízimos, né? A gente dá as ofertas, sim. Lembrando que aonde os seus olhos não estão, o do Senhor está, meu irmão. Você não precisa se preocupar se eu vou roubar ou se tem pastor que rouba. Entenda bem. Porque os olhos do Senhor estão lá. E ai daquele pastor que se corromper. Ai daquele pastor que não faz o que é certo, que não se preocupa com o seu rebanho, que só quer encher o bolso. E a gente está vivendo essa era. Mas fala assim para o seu irmão, não tenho nada a ver com isso. Cada um vai dar conta a Deus. Cabe você fazer a sua parte. Cabe você fazer o que é certo. Então, qual foi o primeiro princípio para Uzias prosperar? Ele fez o que era certo aos olhos do... Isso aqui que me chamou a atenção. Deus falou, ele não se preocupou com a opinião do homem. Sabe por que tem muita gente que não prospera? Porque se preocupa com o que o homem vai falar. É igual quando Deus me dá um voto. Pastor, o senhor vai pedir R$300 na igreja? Eu não me preocupo com o que tu vai falar, meu filho. Se Deus mandou, está mandado. Tu pode me criticar, tu pode sair daqui falando mal de mim, saiba, é você e Deus. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode estar falando da obra do Espírito Santo. E você vê que as pessoas que são críticas, que vivem criticando igreja, pastor, como é que é a vida delas, pessoal? É boa? Não é boa. Então não caia nesse conto. Então o primeiro princípio para você prosperar, faça o que é certo. Ok, gente? Diga amém. Ó, abra comigo por gentileza, lá em Miqueias, pouquinho na frente. Vamos lá.
Miqueias capítulo 6. Quantos estão entendendo? Diga amém. Primeiro princípio para você prosperar, primeiro passo é o quê? Faça o que é perante quem? Ao Senhor. Deus está lá no banheiro? Deus está lá no banheiro, gente? Tá. Deus está lá no carro? Deus está lá nas tuas redes sociais? Deus está lá no teu número? No teu celular? Tá. Às vezes teu marido não está, mas Deus está. Hã? A gente, vamos supor, se nós fôssemos se vestir e pararmos de se preocupar com o que os outros vão falar, a gente perguntar a Deus: Deus, essa roupa tá boa? Será que Deus aprovaria a nossa roupa? O problema é que a gente está preocupado com a opinião dos outros. E você não prospera. Você não vai para frente. Porque você fica, não, fulano não vai gostar. Não, fulano. Imagine o pastor ter que agradar mais de 100 ovelhas. Gente, vamos pintar a igreja de que cor? Se eu perguntar aqui, cada um vai dar o quê, gente? Uma cor. Mas sempre tem aquele mimadinho na igreja, não tem uns mimadinhos? Pastor, não fez a minha vontade, não volto mais aqui. Pastor passou e nem falou comigo. Tadinho do pastor, às vezes nem viu, irmão, e tu está julgando. Imagine eu me preocupar com mais de 100 opiniões. Pastor, se eu fosse o Senhor, pintava a igreja de amarelo. Eu, preto, pastor. Por causa do cinema, o foco. Pastor, se eu fosse o Senhor. O bem, a gente até acolhe as opiniões. Mas a última palavra é do Senhor e do líder, que é o pastor. E você tem que ter maturidade para entender. A do patrão. Então se preocupe com a opinião do Senhor. Acharam aí Miqueias 6? Miqueias 6, versículo 8, ó. E ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques o quê? E ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Ó, o que é que Deus pede de ti? Que tu pratiques a justiça. Justiça é fazer o que é reto. Deus pede para você, empresário, doméstica, doutor, advogado, eu não sei, o seu sonho, pastor, faça o que é reto. Pague as contas. Está devendo alguém? Dê satisfação, meu filho. Ah não, a gente compra e não paga. A gente quer prosperar. Outra coisa, fazer o que é reto. Deixa eu te fazer uma pergunta com todo amor e carinho. Como está a sua fidelidade nos dízimos? Tem gente que não é dizimista, fiel. Aí você quer que a sua empresa rompe. Aí você quer que Deus tire causa na justiça. Pastor, mas o senhor não sabe a luta que eu estou passando. Estou passando uma luta financeira, pastor. A Bíblia diz, ser fiel no pouco. O problema é que você está esperando a situação melhorar para tu começar a ser fiel. E Deus está falando, começa a ser fiel que a situação melhora. Começa a tirar o que é de Deus. A Bíblia diz, dê a Deus o que é e a César o que é de César, meu filho. Pratique o certo, mas você não tira o dízimo. Você não é fiel. Não, pastor, mas eu ajudo com oferta. Roubará, abra lá comigo, vamos lá, Malaquias 3, vamos lá. Malaquias capítulo 3. Se você abrir em Mateus, aí você consegue, abre Mateus e volta. Vamos lá, gente. Eu escutei um pregador falando o seguinte, né? Que hoje é muito debate disso aqui, de dízimo, né? Aí ele disse assim, pastor, mas no Novo Testamento, Jesus não pede dízimo, não tem a palavra dízimo. Primeiro que tem, e segundo que eu já te ensinei que a palavra de Deus não se lê só pela letra, mas tem um rema, que é o entendimento. Mas para você que acha que no Antigo Testamento não tem a palavra dízimo, por causa desses estudos da lei, de bababá, que Paulo disse que a lei é difícil de se entender, pois bem, já que você está brigando por causa de 10%,
no Antigo Testamento não tem 10%, tem uns 100%. E tu tá brigando por causa de 10. E Deus te pede 10 e tu tá brigando por causa dos 10. A igreja do Novo Testamento, eles não davam 10, eles davam tudo, gente. E outra coisa, se você estudar Gálatas capítulo 6, versículo 6, diz assim, ó, reparte com aquele que o instrui metade dos seus bens, os teus bens. Alguém aqui já chegou aqui e já dividiu os seus bens comigo? Levanta a mão aí. Não. Mas a Bíblia manda você repartir com aquele que o instrui a parte dos seus bens. Pastor, está duvidando? Você acha que eu estou duvidando? Bota aqui para mim, na mídia. Não desmarque aí não, Malaquias. Só aqui na mídia para vocês verem. Coloca aí Gálatas 6,6, por gentileza. Para o pessoal ver, para me tirar dúvida. Gálatas 6,6, Cássia, faz assim para mim. Já foi? Lê toda a igreja aí, gente. E o que é instruído na... O que é instruído? Ensinado. Quem está sendo ensinado agora na palavra? Levanta a mão. E quem está te instruindo? Vamos lá. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o... Está na Bíblia, gente? Quem chegou aqui e já repartiu comigo alguma coisa? Pastor, o senhor me ensina, o senhor é um homem de Deus, e eu vim aqui abençoar o senhor com uma oferta. Eu vim aqui dar uma camisa para o senhor, pastor. A gente está brigando com o dízimo, irmão. Se tu for levar a praticar... Está... Gálatas 6,6. Novo texto. Diga aleluia. Hã? Tá aí, ó. Mas o que é instruído, ensinado na palavra, reparta de todos os seus bens. Pastor, bens eu não tenho não, mas problema eu tenho. O senhor está afim de uns probleminha? Vamos lá, vamos para cima, meu irmão. A gente pega, não tem problema. O negócio é a gente resolver. Mas o que eu estou dizendo para você, gente? Eu estou dizendo que há um preconceito com os 10 e Deus não quer 10%, Ele quer tudo, filho. Deus quer sua família, Deus quer seu coração, Deus quer sua roupa, Deus quer seus pensamentos. Deus não está brigando desesperado contigo pelos 10%. É você que tem esse preconceito, essa doideira. Aí fica escutando esses reformadores, esses teólogos, porque presta atenção, teologia forma teólogo, chamado forma pastor. Então você tem que saber dividir isso. Pastor, mas é um homem muito influente da internet. Satanás também é, meu irmão, influente. E a Bíblia chega a dizer que ele vai se transfigurar em anjo de quê? E se possível for, vai enganar até os escolhidos. Estão comigo? Vamos lá então para Gálatas e a gente encerra esse primeiro passo. Gálatas 3. Acharam aí, gente? Malaquias perdão. Meu Deus, é forte, hein? Vocês estão ligados, hein? Eu gosto assim. Foi só um teste. Vamos lá. Malaquias 3, versículo 8. Roubará o homem a quem, gente? É uma pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis em que... Lê agora, gente. Pastor, eu dou o dízimo. Eu faço que é reto, mas não dou oferta. Tá certo? Pastor, eu abençoo a igreja com o... Olha para cá, deixa a pastora. Eu abençoo a igreja com o... Mas não dou o dízimo, tá certo? Não. Tá dizendo aí o que, gente? Nos dízimos. E olha que interessante que dízimos e ofertas, pequenas interpretações muda tudo, gente. Dízimos, plural. Ofertas, plural. Pastor, vendi meu carro, tem que tirar o dízimo, gente? E depois recebi meu salário, tem que tirar o dízimo? Tem que tirar o dízimo de tudo. Tudo que passa nas suas mãos. Um exemplo, achei R$1 ali na rua. Quanto eu tenho que tirar de Deus? 10 centavos. Depois a pastora, o Adriano foi... Pastor, hoje eu fui com a carinha do Senhor. Toma aqui R$100 para abençoar o Senhor. O que eu tenho que fazer, gente?
Então, quando fala lá que Uzias fez o que era reto, correto perante Uzias era um praticante Então Uzias era um homem que era dizimista, ofertante. Quando Uzias aprendeu que tinha que perdoar, Uzias perdoou. Amém? Então, primeiro passo para você prosperar: faça o que é errado ou certo. Perante quem? Da sua esposa? Do pastor? Do patrão? O pastor está aí, está chegando, né? Pega a vassoura, limpa a igreja. Você não sabe quem você serve. Você é casadinho? Faça o que é certo. Seja homem de uma mulher e mulher de um homem só. Tá, varoa? Que já está difícil tu dar conta de um. Não queira ter mais. Aleluia. Então diga assim comigo: primeiro passo para prosperar: fazer o que, gente? Em qualquer área da nossa vida. Para o homem ou para Deus? Eu sempre costumo, olha para cá, cadê as varoas? Cadê? Dá um amém aí as varoas. Amém. Deixa eu dar um conselho para você, varoas abençoadas. Seu marido começa a vir para a igreja, tu começa a ser o demônio dentro de casa. Tá muito na igreja, hein? Depois que você tiver que buscar teu marido nos botequins com amante, não chora não, tá? Porque teu marido quer vir para a oração, tu tá lá, hein? Tá lá, perturbando o cara. Se você não quer compromisso com a obra, não impeça seu marido se ele quer, irmã. Porque se esse marido virar a cabeça e você tiver que correr atrás dele nos botequins da vida, bêbado pela rua, drogado, depois parabéns para a senhora, tá? Parabéns para você. A mesma coisa a mãe. Tem mãe que luta pelo filho. Teve uma mãe, eu vi um relato de um testemunho, que a mãe orava pelo filho, orava, jejuava, clamava, fazia campanha na igreja, mas pagou um preço para salvar o filho. O que Deus fez, gente? Deus foi lá e salvou quem? O filho. Aí o filho começou a se aproximar do pastor, e o pastor foi discipulando o menino, foi formando o menino ali, um homem de Deus, coração, fazer a obra. Ele foi pegando aquele gostinho do ministério, de fazer a obra, foi querendo ficar só igreja. E aí o menino só chegava em casa, às vezes tomava banho: mãe, estou indo para a igreja. E, irmão, a mãe surtou. Olha, garoto, você só quer saber de... Começou a perturbar o garoto, criticar o garoto. O que aconteceu com o garoto, gente? Virou a cabeça, acidez, depois a mãe ficou lá chorando. Então, irmão, tem gente às vezes que ora, recebe a vitória e não aproveita. Ok? Volta para lá então. 2 Crônicas 26, voltemos para lá. Diga aleluia. Qual é o primeiro passo então para prosperar? Isso aí. Pastor, o que é fazer o que é fazer o que é reto? É você andar de acordo com a palavra de Deus em todos os aspectos da sua vida, perante o Senhor. Não vou mentir porque Deus está me vendo. As propostas vão vir, gente? Vão vir. Pois o Adriano tem que dar o testemunho dele aqui. O Adriano já cantou no Raul Gil, no Faustão. Tem até vídeo dele lá. Ele estava me contando: pastor, minha experiência. Falou: pastor, comecei a ganhar dinheiro, não foi? Mas eu comecei a me desviar, pastor, dos caminhos do Senhor. E eu percebi que não adiantava dinheiro sem a presença de Deus. Um dia ele conta aqui, glória a Deus por isso. Vamos lá. 2 Crônicas 26, versículo 4. E fez o que era reto aos olhos do... Vamos lá. Conforme, lê comigo. Conforme tudo que fizera. Segundo passo para você prosperar: tenha uma referência. Vou repetir. Segundo passo para você prosperar financeiramente falando. É o assunto de hoje, mas é em todas as áreas. Segundo passo para você prosperar: tenha uma referência. Veja, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo Amazias, seu pai. Então, o pai dele era um referencial para ele. Olha para cá, pastor. Quem é a pessoa que te inspira?
Quem é aquela pessoa financeiramente, um empresário, talvez um coach, que são essas áreas, tá? Uma pessoa que te inspira. Quem é aquela pessoa que saiu do zero e hoje está lá, milionário, bilionário, que te inspira? Estou falando agora mais de vida financeira, não estou nem dizendo o caráter em si, tá? Caráter em si você sabe que você tem que ter, sim ou não? Mas podemos dizer também de caráter. Quem é o seu referencial? Quem é a pessoa que você copia? Porque olha para cá, gente, não tem problema nenhum copiar. Pastor, não tem não? Vou te mostrar na Bíblia. Tem que se copiar. Uzias copiou quem? O pai. Pastor, mas se olhar para dentro da minha casa, eu não tenho não. Não tem problema. Deus vai mostrar uma pessoa que você vai se espelhar. Diga graças a Deus. Todo mundo tem que aprender com alguém, gente. Pastor, o senhor se espelha em pastores? Muitos pastores. Eu me espelho em muitos pastores. Meu primeiro pastor é Jesus. Esse aí é o meu referencial. Tanto é que quando tem pastor humano que fala abobrinha, eu comparo com Jesus. Opa, Jesus não disse isso não. Então, pastor, eu sei que você é homem de Deus aí, mas isso aí não concordo com o senhor não. Então, nossa primeira referência é quem? Quem, gente? Jesus. Abra comigo aí em Efésios 5. Vamos lá. Efésios 5. Efésios, capítulo 5. Tá calor, gente, não tá? Ah, cadê? Liga os ar aí. Desliga os ventiladores e liga os ares. No quanto, pastor? 22 a pastora pediu, de doido. Bota nos doidos aí. Efésios 5. Vamos lá. Acharam, gente? Vocês estão gostando da palavra, gente? Então, segundo passo para prosperar, tenha uma referência. Vamos lá, Efésios 5. Acharam? Efésios 5, versículo 1. Vamos lá. Sede, pois, imitadores, como filhos, o que, gente? E andai em ódio. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha para cá, pastor, que vocês estão olhando para a Hilda. Por isso que eu não gosto que os outros se movimentem no salão, porque vocês perdem a atenção muito rápido. Olha para cá, pastor. Paulo está dizendo: sede, pois, meus e me. Quem é a sua primeira referência? Deus, Jesus. Olha para cá. Jesus tinha tatuagem? Calma aí, peraí, deixa eu explicar isso. Quem está vindo do mundo com tatuagem está perdoado, diga amém. Tá? Então, se você tem tatuagem, não se sinta constrangido. Eu não estou aqui para isso, eu só estou para te ensinar. Mas agora a gente está vivendo uma era que os pastores estão induzindo as ovelhas a fazer o quê? Desde que seja de borboletinha, pastor. As borboletinhas pode. Escrever uns versículos bíblicos no corpo. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Aí a Bíblia diz assim: escreve na tábua do teu. Tem nada a ver com a carne. Sede, pois, meus imitadores. Pastor, tatuagem é pecado ou não é pecado? Não vou nem entrar nesse detalhe contigo. Jesus tinha tatuagem? Quem é teu referencial? Acabou a questão aqui, amém? Encerramos a questão? Acabou. Eu olho para Jesus. Não, pode vir até quem está escrito, né, pastor? Mas lá em Apocalipse, na coxa dele está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é teu referencial. Jesus bebia, gente? Jesus era pinguço? Ninguém quer imitar Jesus. Mas aqui, pastor, mas imitar Jesus, né? Jesus é muito santo. Lê de novo, 5, primeiro. Sede, pois, imitadores
de Deus. Imite Deus. Estude a vida de Jesus. Veja os atos e os comportamentos de Cristo. Veja que Jesus esteve aqui e cumpriu a lei, andou em amor, foi obediente aos pais, foi submisso à autoridade. Jesus era um homem de visão. Você quer ver como é que Jesus era um homem de visão? Antes dele não tinha um filho. Aí Deus falou assim: Jesus, vou plantar você uma semente e através de você vai se multiplicar. Jesus morre, ressuscita e Jesus é o primogênito do Pai. E através dele, quantos filhos Deus tem agora? Milhares? Isso não é visão de empreendedor, gente? Investimento? Olha o investimento que Jesus fez, que Deus fez. Enviou o único filho, ofertou o único filho. E através de Jesus agora, quantos filhos Deus tem? Porque é dando. Aplauda Jesus aí, bem forte. Glória a Deus. Aumenta um pouquinho mais. Quem é a sua primeira referência? Ok? Mas aí também você não pode cair no extremo e dizer assim: eu só sigo Jesus. Calma, que também você tem que ter uma referência humana. Vamos lá, Hebreus capítulo 13, abra comigo. Hebreus capítulo 13. O bom é mostrar na Bíblia, né? Que aí a gente quebra tudo, né, Adriano? Que aí já começa a vir uma porção de pensamentos. Não, mas também não é bem assim. Aí o pastor mostra na Bíblia e tu... tem que concordar com o pastor. Então vamos lá. Hebreus capítulo 13. Então quem é a nossa primeira referência? Aquela pessoa que a gente imita, se espelha, se inspira. Jesus fumou maconha, pessoal? Aleluia, crazy. Porque emana, não é aquelas músicas? É os dread. Porque tem igreja para tudo hoje, tem ou não tem, gente? Eu hoje em dia estou inventando igreja para tudo, Eduardo. Eduardo não, hein? Adriano, estou inventando igreja para tudo, irmão. Esse dia tinha uma mulher loura aí pregando aí, né? Na internet aí com um sapato desse tamanho. Igreja né? Da outra área. Gente? Cuidado, meu irmão. Quem é teu referencial? Vamos lá, Hebreus 13, versículo 7. Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos, diga assim comigo, pastores com letra minúscula. Quando você encontra P com letra minúscula, está falando pastor o quê, gente? Porque pode vir um ignorante e dizer assim: Jesus é o meu pastor. Já falei que ele é o nosso primeiro, mas ele também constituiu na igreja pastores humanos, referências, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra, a fé dos quais, faz o que, gente? Imitai. Eu não imito pastor. Então você está fora da Bíblia. Se você teve um pastor, homem de Deus, eu estou dizendo perfeito? Porque ninguém é o que, gente? Só quem é perfeito é o primeiro pastor que eu te ensinei, que é Cristo. Mas há pessoas que Deus vai conectar a você, que Deus vai fazer você admirar, Deus vai colocar na sua vida pessoas que vão ser referência para você seguir. Deus vai te dar modelos de casamento. Poxa, aquela pessoa tem um casamento abençoado? É assim que eu quero ser. Pô, o pastor é um homem de oração. É assim que eu quero ser. Poxa, aquele empresário começou do zero. Eu quero chegar onde ele chegou. Então, por que Uzias prosperou? Porque ele teve uma referência. Ei, Anitta é tua referência? Ferrugem é tua referência? Pablo Vittar é tua referência? Quem é a tua referência? Não, Deus é o primeiro. E no homem, na carne, quem é a tua referência? Tem que ter alguém. Pastor? Não é só o pastor não. Aqui eu estou falando dos pastores. Pastores homens. Homem, pastor. Mas tem, o teu vizinho pode ser uma referência para você. A sua mãe. Ei, olha para cá.
Toda pessoa que superou alguma coisa é uma referência para a gente. Pessoas que cresceram, avançaram, prosperaram. Pastor, olha lá, tem gente que diz assim, olha lá, está uma porção de gente se escondendo atrás da Bíblia. Meu querido, a igreja é para Deus superar, a igreja é lugar de superação. É o traficante que larga o tráfico e vem virar pastor. É a prostituta que se prostituía, vendia o corpo e agora ela é uma santa mulher de Deus para a glória de Deus. São exemplos de superação. Uzias tinha um referencial. Primeiro era Deus, depois era o seu pai e depois era o seu pastor, que era Zacarias. Quem é o teu referencial? Quem é aquela pessoa que você se inspira? Quem é aquela pessoa que você fala, poxa, eu quero chegar assim nesse nível? É referência de caráter, referência de humildade, sim ou não, gente? Referência de talentos. Tem gente que você fala, caramba, como toca? Quero tocar assim. Como canta, como prega, como lidera, como governa. Que liderança de mulher. Hoje em dia está faltando exemplo de mulher, tá, gente? As mulheres hoje é agressiva, fala gritando. Aí você mostra, como diz lá em a Bíblia, olhai para Sara, que a Bíblia manda a gente orar, a mulher e o homem olhar para Abraão e Sara, que se for exemplo. Abraão era Abraão, Sara era Sara, eu sou fulana de tal. Mas você tem que ter uma referência. Hoje em dia os homens estão sofrendo, mulheres que não querem cozinhar, só querem dormir até meio-dia, 5 horas da tarde. E o homem tem que ser o provedor e ainda chegar e não ter nada para ele comer. Como é que se casa com um indivíduo desse? Como é que se mantém um casamento? Mulheres que deixam a casa suja. A Bíblia diz que a mulher foi chamada para ser submissa ao homem. Sabe o que é isso? Submissa não é que você não é pior e nem melhor, mas você é a disjuntora, foi chamada para andar do ladinho, ajudar o seu marido na missão. Às vezes eu vejo, irmão, homens que estão lutando sozinhos. O cara se esforça, a mulher não ajuda no trabalho. Hoje a pastora, além de ser dona de casa, pastora, coach, empreendedora, empresária, advogada, engenheira, juíza. A pastora passou o dia todo comigo hoje em oração, jejum e visita. A gente chegou quase 6 horas da tarde. A Aline está de prova. A gente não almoçou. É aquela mulher, ainda chegou em casa, fez comida. Vamos aplaudir a Jesus pela nossa referência, irmão? É verdade. Não é porque é minha esposa não, porque é exemplo. Que às vezes eu falo, não sei nem como ela aguenta, aleluia. Cansamos de sair da igreja 1h da manhã. Eu chamo ela de B, né? B, queria um feijãozinho fresquinho. Primeiro ela late, né? Os homens tem que estar, né? Latiu você, calma filhinha, vai dar tudo certo. Daqui a pouco ela está lá fazendo. E são referências. Não estou dizendo que ela é a melhor esposa, não a melhor mulher, mas é um exemplo, é minha esposa, eu admiro isso nela. Um dia ela chegou para mim e falou, você tem um chamado, olha que mulher, você tem um chamado, eu sei que você tem um chamado de pastor, e eu tinha que trabalhar, porque na época a igreja não pagava salário, e ela chegou para mim e disse assim, larga tudo e vai que eu vou manter a casa. Qual mulher de hoje faz isso? Tu quer o quê? Ser pastor? Duvido, você vai ter que trabalhar, indivíduo. Não vou bancar ninguém não nessa casa. Mulher, cadê você junto com o seu marido, sonhando com o seu marido, pegando na mão dele e dizendo, estamos juntos, amor, vamos vencer, vamos prosperar, porque Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. A mesma coisa o homem, um homem provedor, caçador, um homem também que ajuda a mulher em casa. Ei, lavar um copo não é pecado não, homem, tá? Ajudar a mulher a conservar o que elas fazem não é pecado não, porque elas não são empregadas da gente. Aleluia, fala Senhor. Aleluia, fala Senhor. Está ali já me acusando. Eita, Deus já falando. Mas é verdade, lavar um banheirinho, pegar um lixo para ajudar a sua esposa. Comeu? Deixa na mesa que ela lava. Não, vamos lavar o pratinho. Ajudar a varoa também. Sonhar com a varoa, pagar, dar uns pixies para elas que elas gostam. Fazer o cabelinho dela. Porque, pastor, as mulheres da rua são arrumadas, mas tu não investe na tua.
Tu não tem que investir, mão de vaca. Aqui. Dá tchau assim. Amor, eu queria... Coitada da varoa, 400 anos sem fazer a unha. Vai pedir uma unha ao marido. Quer fazer o quê? Tem que comprar carne. Fica fazendo unha não. 400 anos sem fazer uma unha. Tua mulher tá, cara. De vez em quando eu falo pra ela, com todo amor, né? Não tá na hora de fazer esse cabelinho, não? Ai, fazer o cabelo, varoa. Vai fazer essa unha. Porque é minha esposa, irmão. Quando a gente casa, a gente se torna um só. Meu Deus, gente, fugiu Bíblia agora? Quando a gente casa, a gente se torna o quê, gente? A carne da Yasmin é minha carne. A carne dela é a minha dela. Se eu estou ferido, quem está ferido? Se eu me machuco, é ela que está se machucando, que é um só. E é pecado. Diga aleluia. Fala assim para o seu irmão, quem é a tua referência? Vocês querem que eu dou os outros dois, gente, ou a gente ora? Vamos orar? Semana que vem eu dou? Dá os outros dois? Dá tempo? Vocês vão aguentar? Vai, pode ir? O William faz assim, ó. Vai, pastor. Pode falar, gente. A pastora que fala, tu acha que alguém vai falar? Hã? Vamos lá. Terceiro, volta para lá. 2 Crônicas. Vocês gostam de ouvir, eu já gosto de falar, sim ou não, gente? 2 Crônicas. Então nós temos que ter a nossa referência, que é Jesus, e nós temos que ter também homens, que vai ser a nossa pessoas que a gente vai se espelhar. Aí está a igreja se espelhando nas pessoas de fora. Pastor, meu espelho é o Rapa. Me inspiro no Rapa. Me inspiro no Belo. Até para ser corno. Você não gosta de se espelhar? Pastor, eu me inspiro no Bob Marley. Lembra da época do Bob Marley? O jovem tudo com a pulseirinha da maconha? Não tem ninguém com essa pulseirinha não, né? A gente corta, gente, ali no final do culto. E mal sabia, irmão, que quando aqueles jovens amarravam aquela pulseira aqui, um espírito das drogas vinha sobre quem? O jovem. Já viu as crianças de hoje? Aí qual é, menor? Os cria tá como? Vão lá, ó. E aí, o papo reto, mano. Vem, eu tô, ó. A calça aqui, as cuecas aqui. É lá, mano, qual foi? É nós, vambora. Esses dias eu vi na internet 2 garotinhos. Pula, menor, pula. Pá. Eu falei, caraca. Pode pular, menor. Aí, garotinho pequenininho, gente. Deve ter uns 7, 5 ali, por ali, 8 anos. Falei, isso aí tem o quê? 15 anos ou... É, menor, qual os cria, mano? Qual foi do bagulho? É nóis, vem, pula. Tá se espelhando em quem, gente? Tem uma referência. Ele tem um exemplo. Ter uma referência, ter em quem se inspirar, imitar, é muito importante, gente. Fala sempre pro seu irmão, escolha bem suas referências. Tá bom, gente, para não ficar tediante, vamos ficar de pé. Semana que vem eu dou mais, aplauda Jesus. Pode vir, Adriano, por gentileza. Quantos receberam essa palavra aí? Então semana que vem eu falo os outros 2, tá? Que é, busque a Deus e tenha um pastor. Sabe qual é o problema da nossa geração? Pastor Yasmin. Nossa geração hoje não tem pastor. E o que acontece? Ovelha sem pastor é presa fácil na mão de quem? Quem tirou a ovelha da boca do leão? Falhou, gente? Davi. Porque Davi era pastor. E quando o leão foi lá para comer a ovelha, quem foi lá defender a ovelha?
Pergunta seu irmão aí, tu tem um pastor espiritual que luta por você? Pergunta aí, pergunta. Vamos orar? Sai do seu lugar, vem aqui com o pastor. Semana que vem eu vou falar sobre isso. Pode vir, é para todo mundo vir. Meu Deus, está calor, hein? Pastor, aumenta isso aqui que, meu Deus. Vem bem para frente, ó. Vem o pessoal aqui, ó. Vem bem para frente, senão vai atrapalhar o pessoal que está chegando. Isso. Não fica com medo de mim, não. Isso, vem aqui para frente aqui. Amém, gente? Então, hoje são quatro passos. Hoje eu dei 2. O primeiro é faça o que é certo. Aos olhos do... Eu posso estar enganando a senhora, hein? Mas a Deus eu não engano. Amém, senhor Henrique? Posso enganar o senhor, a senhora. Mas de Deus... E segundo, tem uma referência. Tem alguém que você se espelhe, que você diz, essa pessoa eu vou copiar o estilo de vida dela. E Uzias fez isso. Quando ele copiou o estilo de vida do pai, o que aconteceu? Ele prosperou. Vou falar, que eu gosto de falar. O problema é que a gente se espelha em maconheiro. A gente se espelha aí, quem fuma mais? Pega aí, William. Quem bebe mais? A briga dos caras. Caraca, esse aqui, pastor, quando bebe, isso não é motivo de rir, não, irmão. Isso é feio. E você perde a dignidade, você perde o exemplo de pai, teu filho está vendo você bêbado, encachaçado, pagando mico, se urinando, defecando nas calças. É isso aí que você está deixando. Eu falo duro mesmo, para a gente tomar vergonha onde? Nós somos uma geração que precisamos tomar vergonha na cara. Porque a gente só se espelha, a gente se inspira em gente que não quer nada com Deus. A gente se espelha, ouve conselhos de pessoas que não cresceram, que não progrediram, que não são testemunhos de vida nenhum pra gente. E isso eu posso estar falando do seu pai e da sua mãe. E não fica com raiva de mim não. Porque dentro da minha casa eu não posso me espelhar. Eu agradeço a Jesus, que Jesus olhou um dia, lá na Pedro Leitão, e viu o Diego e falou assim, eu vou mudar a vida desse jovem aí. E me apresentou a Cristo. Eu tive que vir pela dor, porque geralmente a gente vem por onde? Mas pelo amor de Deus, não espere a dor. Para de ser cabeçudo. E aí, Deus depois abriu meu entendimento na palavra, me libertou dessa cegueira que eu tinha. De baile funk, de West Show, de bebida, de mulher que tem que pegar 20, tem que pegar 30. Não aguentava nem com uma, que dirá. É porque geralmente os que mais falam é o que não fazem. Já viu o cara que se garante muito, que eu bato, não faz nada. Primeiro soco ele cai, né, seu Henrique? Pum, caiu. Eu bato, que eu faço? Esse aí é a maioria. Aí Jesus falou. Aí Deus, o que Deus fez comigo? Me apresentou Jesus. Eu falei, eu quero seguir Jesus agora. Ele é o meu mentor, ele é a minha referência. Então, acima do homem é Jesus. E depois Deus colocou pessoas abençoadas na minha vida, conexões. Fala assim comigo. Ninguém cresce sozinho. Vou te dar outra frase, ó. Fala assim comigo. Ninguém faz nada grande sozinho. Fala, se está sozinho, porque não é grande. Não tem essa. Se você quiser crescer, olha para cá. Você precisa ter uma referência. Você precisa se espelhar em alguém. E não tem vergonha nenhuma eu falar assim, Luian, eu me inspiro em tu, cara. Eu cheguei aqui hoje porque eu te admirei. Não tem vergonha nenhuma. Tá? Então Deus colocou o pastor na minha vida, que diziam até assim na época, tu é a cópia do Léo, né? Que era o pastor Leonardo. Porque eu comecei a tentar para o pastor
para o estilo de vida dele. Tanto é que na igreja, quando eu era obreiro, quando eu fazia o culto, o povo gostava. Quando era outros obreiros, o pessoal não gostava. Por quê? Eu imitava o meu pastor. Não imitava assim roboticamente, não. Era foi essência. Então, quando o pastor me dava o culto, a igreja não sentia. O pessoal até dizia, bota o obreiro Diego. Era o obreiro Diego, tudo era obreiro Diego. O Diego, obreiro Diego, que eu virei quase um auxiliar dele ali, um auxiliar dele. Ele me dava culto quinta-feira, que já tinha culto segunda, quarta com ele, sexta com ele, tudo com ele. Ele me deu o culto de quinta-feira. O pessoal não gosta de vir para o culto todos os dias, gosta, gente? Geralmente a maioria não gosta, uns ou outros. Mas quando ele me deu o culto de quinta, eu conseguia levar povo na quinta-feira para a igreja, porque o povo gostava do meu estilo. Eu não era pastor ainda, mas eu me espelhava no meu. Hoje eu não entendo. Tem gente que quer crescer na igreja como pastor, Marquinhos. Quem é a tua referência? É o pregador da internet. Não é o teu pastor, não? Não é o pastor Diego, não? Não, pastor Diego não. Tu não vai crescer. Porque a unção que tu admira é isso que você atrai. Feche seus olhos, vamos orar.